Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando uma solenidade muito especial, a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Talvez esse seja o título, eu não digo com incerteza, esse é o título mais importante atribuído a Maria, Mãe de Deus. Agora sim vem aquela palavra incerta, e talvez seja esse o assunto mais problemático para ser entendido pelos nossos irmãos separados. Quando nós chamamos Maria Mãe de Deus, soa aos ouvidos daqueles que não têm uma compreensão teológica muito profunda, desculpem dizer, de que quem olha a questão sem se ater à profundidade, e é o que nós talvez ao longo da homilia hoje pretendemos aprofundar, soa que nós estamos dando a Maria um status de superioridade a Deus, Mãe de Deus. Ela não pode ser de fato mãe do Pai, mãe do Espírito Santo, mas nós chamamos Maria de Mãe de Deus, atribuindo isso à realidade da concepção de Jesus Cristo, porque por detrás desta afirmação, Maria Mãe de Deus, há também uma afirmação cristológica importantíssima. Vamos para as leituras e chegaremos nesta resposta. O que significa dizer de Jesus Cristo quando nós chamamos Maria Mãe de Deus? E o fato de não entendê-la como Mãe de Deus compromete este dado da cristologia. No Evangelho nós ouvimos o nascimento de Jesus em Belém e a reação dos pastores. Maravilhamento, alegria, glorificação, são os fatos que são narrados pelo Evangelho diante da encarnação. O que foi que os pastores ouviram do anjo e que maravilhados foram contar, e maravilhando também, né? Porque os que ouviram os pastores também ficaram maravilhados. Expressaram: hoje na cidade de Davi nasceu para vós o Salvador, que é Cristo o Senhor.
No Evangelho da solenidade do Natal, nós escutávamos esse anúncio do anjo. E os pastores escutam, e os pastores contam, e os pastores louvam a Deus diante desta imensa alegria. Isto aqui é um dado importante. Nós não podemos perder o maravilhamento na fé. Nós não podemos perder a capacidade de sentir estupor, de admirarmos a grandeza de Deus. É preciso recuperar este olhar de admiração. A fé não pode se amornar. A fé não pode se tornar na nossa vida um samba de uma nota só, enfadonha, uma mera tradição que já não mexe conosco. A fé precisa ser para nós causa de maravilhamento, porque Deus continua agindo nas nossas vidas, e basta um olhar mais profundo da vida e nós veremos os constantes sinais de Deus, e nós louvaremos a Deus com mais constância e com mais força. É preciso aprender a perceber e a glorificar mais. Como a gratidão faz bem ao nosso coração. Terminar um ano com sentimentos de gratidão. Começar um ano projetando que as maravilhas de Deus hão de ser tais como e muito maiores. É este olhar aguçado dos pastores que nós precisamos também redescobrir. Os pastores ajudam a cada um de nós a pensar que de fato Cristo é o Salvador, o Cristo, o Senhor. O Evangelho diz que diante desse anúncio, Maria teve duas atitudes importantes. A primeira é, guardou no coração. Aquela presença, pessoas chegando o tempo todo, depois vão chegar os reis magos, chegam os pastores, falando da alegria, falando da salvação. Maria nota, Maria acolhe aquelas atitudes, aquelas palavras, aquele anúncio, aquela realidade, e diz o texto que ela guarda no coração. E depois o texto diz que ela medita a respeito de tudo isso no coração. Quando nós vamos olhar o texto original grego, nós percebemos a profundidade destes gestos narrados pelo evangelista. Porque o evangelista usa a palavra grega sintereu para dizer que Maria guardou. Quando nós escutamos esta palavra, significa no original que Maria entesourou. Este guardar que o evangelista diz é o mesmo termo que ele utiliza quando vai dizer que alguém guardou um tesouro, entesourou. Ou seja, Maria guardou aquelas palavras no fundo da sua alma como um tesouro precioso, a pérola de maior valor. Deus nos enviou o Salvador. E este tesouro de maior valor fez com que ela relativizasse todo o medo, toda a insegurança, todo o contexto de perseguição que haveriam de viver ali por parte de Herodes, que persegue as crianças. Entesourou, guardou como um tesouro a palavra escutada. E isto é que nós devemos também fazer com a palavra de Deus. De repente, neste ano de 2025, nós estamos sendo convidados pela Mãe do nosso Senhor, para também entesourarmos a palavra dEle com mais importância na nossa vida. Não foi isso que ela disse nas bodas de Caná? Fazei tudo como Ele vos disser. Que possamos também entesourar a palavra. Ou seja, a identidade de Jesus é um tesouro precioso, guardado no mais profundo da interioridade de Maria. Depois, para a palavra meditar, o Evangelho usa a palavra simbaló, ou seja,
juntar peças. Maria foi pouco a pouco ajuntando os fatos e percebendo no seu pequeno filho a grande presença de Deus. A fé é um processo também de crescimento. É preciso ir juntando as peças. É preciso ir olhando a nossa vida com responsabilidade. E tudo nos falará do grande projeto de Deus. Até mesmo os fatos mais insignificantes serão sinais da presença atuante e salvífica de Deus. Maria vai juntando as peças para compreender. E nós também vamos compreendendo cada vez mais as coisas de Deus. E quanto mais nós crescemos no conhecimento, mais nós crescemos no amor, conforme nos ensina Santo Agostinho. Ainda ouvimos sobre a circuncisão de Jesus. 8 dias após o seu nascimento, para o cumprimento da lei, o menino é oferecido ao Senhor. Ele pertence a Deus. Este é um convite que as nossas famílias aprendam a se consagrar mais ao Senhor. Que os pais aprendam a consagrar mais os seus filhos a Deus e aos desígnios de Deus. Nós só encontraremos o caminho da verdadeira felicidade quando descobrirmos na nossa vida a vontade de Deus. E por isso que Maria vence os perigos e vai, em vez de fugir, cumprir a palavra, cumprir o mandamento e apresentar o menino ao templo, consagrando-o ao Senhor. Ali lhe fora dado e confirmado um nome, Yeshua, Jesus, que significa Deus salva. Deus salva. Aqui está a identificação evangélica de quem é Jesus. Escutando este evangelho, nós não podemos ter dúvidas. Se nos perguntarem quem é Jesus, devemos dizer sem titubear: Ele é aquele que salva. E a nossa vida, sem Ele, estaria lançada no abismo. Se nós não fizermos uma descoberta pessoal, de nos perguntarmos: onde estaria a minha vida se não fosse o amor deste Deus que salva? Eu estaria no abismo, estaria na escuridão. Nós não teremos uma fé verdadeira, uma fé alegre, uma fé testemunhal. É preciso fazer esta experiência pessoal. Nós estamos sob o olhar do Deus que salva, Jesus. É a identificação evangélica de quem Ele é e do que Ele faz, presente no Evangelho. Onde Jesus entra, Deus salva. E não há situação, não há problema, não há dificuldade que permaneça diante deste nome, Jesus, acima do qual nada existe sobre a terra e nem mesmo nos abismos, como diz a palavra. A primeira leitura do livro dos Números nos trata do desejo de Deus de abençoar o seu povo. Deveria ser dada pelo sumo sacerdote uma bênção: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, que o Senhor possa derramar sobre nós as suas bênçãos. Por 3 vezes o nome do Senhor é invocado sobre o seu povo. Com a encarnação de Jesus Cristo, esta bênção é dada com eloquência. Por Ele nos veio toda a sorte de bênçãos. E não há homem e mulher mais abençoado do que aquele que converte o seu coração a Jesus. Fazendo experiências de visitas pastorais,
muitas vezes a gente pergunta para as pessoas: você quer uma bênção? E normalmente todo mundo diz: eu quero uma bênção. E às vezes a gente visita até casa de pessoas que não são católicas, e quando se oferece uma bênção, elas querem uma bênção. Todos querem uma bênção. Mas a maior bênção é abrir o coração a Jesus. Por isso que a primeira leitura é esta, escolhida no dia que o Evangelho fala do anúncio do nascimento do Salvador, da apresentação dele no templo. Este nome é para nós a fonte de toda a bênção. Invocar o nome de Jesus sobre nós é para nós causa de bênção. Por isso devemos ter sempre nos nossos lábios o nome do Senhor e invocá-lo com insistência, porque é a fonte de bênção. E por isso que toda vez que nós abençoamos, nós traçamos o sinal da cruz, para invocar que toda a bênção nos vem pela mediação de Cristo. Ele é para nós a fonte da bênção. Pois bem, meus irmãos, se no Antigo Testamento a prece dizia que a face do Senhor brilhe sobre nós e Ele nos dê a face, nós podemos olhar a face do Cristo encarnado. Nós podemos contemplar a bênção que nos gera paz no coração. Maria está totalmente a serviço deste mistério da encarnação. Maria está totalmente aberta e disponível para que Deus abençoe o seu povo. Por isso, diz a segunda leitura, a única menção de São Paulo à presença de Maria é tão sintética e ao mesmo tempo tão importante. São Paulo vai dizer que quando completou-se o tempo previsto por Deus de abençoar de uma vez por todas o seu povo no seu Filho, Ele envia este Filho nascido de mulher. Quando São Paulo diz isso, ele quer afirmar duas coisas. Por um lado, Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, mas ao mesmo tempo é o Filho do homem, pois nascido de mulher. Aqui temos um dado que nos fala da realidade da salvação. Deus de fato se fez homem e encarnou-se no ventre de Maria. E por isso na cidade de Éfeso, no ano de 431, foi confirmado num concílio. Neste ano de 431, século V, havia bispos, por exemplo Nestório, que estava negando chamar Nossa Senhora de Theotokos. Ele preferia dizer, ela é mãe de Cristo, mas não mãe de Deus. E o concílio define, Maria é mãe de Deus, porque ao dizer que ela é mãe de Deus, nós estamos dizendo que nós acreditamos que no seu ventre a divindade se uniu definitivamente à humanidade, e ali Deus se fez homem. Por isso que nós não dizemos simplesmente que é mãe de Deus porque ela supera Deus, não, mas porque no seu ventre ela concebeu um grande milagre da união da divindade com a humanidade na única pessoa de Jesus. Ele é uma pessoa com duas naturezas completas. Desse modo preservamos a condição divina de Jesus. Ele não é só um sábio, ele não é só a primeira das criaturas, ele é de fato Deus encarnado no meio de nós. E só sendo Deus poderia nos salvar. Só sendo Deus poderia nos abençoar completamente. Só sendo Deus poderia tirar-nos do pecado. E Ele o faz, encarnando-se no ventre de Maria. Porque ensina São Gregório de Nazianzo, que não foi assumido, não foi redimido. Foi porque Ele assumiu a nossa carne, é que Ele a redimiu e a tirou do desastre do pecado. Quero terminar aqui com uma citação do Catecismo da Igreja Católica no número 495. O Catecismo nos explica, confirma isso, que chamar Maria de mãe de Deus é uma afirmação bíblica.
E eu estou dizendo isso para que você nunca mais, como católico, tenha medo de dizer que Maria é mãe de Deus. Que você nunca tenha dúvida de afirmá-la como mãe de Deus. Que você jamais acredite em quem desde fora, sem a compreensão, acusa esta afirmação como errônea, como herética. Nós sabemos o porquê chamamos Maria mãe de Deus. E agora explico o catecismo. Chamada nos evangelhos mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo. E desde antes do nascimento do seu filho, é chamada mãe do meu Senhor. Quando Santa Isabel chama Maria de mãe do meu Senhor, mãe do Kyrios, ela equivale a dizer, és a mãe de Deus, porque o Kyrios é o Senhor. Esta palavra, o Senhor, que no Antigo Testamento fazia referência só a Deus, e no Novo Testamento será atribuída a Jesus. Portanto, aqui Isabel chama mãe do meu Senhor, chamando-a mãe de Deus, em outras palavras. Com efeito, aquele que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo, se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho do Eterno Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, a igreja confessa sem dúvidas que Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Por isso nós queremos dizer uma oração antiga, uma das mais antigas, que remonta ao século IV, onde os cristãos já chamavam Maria de mãe de Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.